Essa questão é famosa. Sabe uma vez a UDESC fez como? Misturou chocolate. Misturou chocolate derretido com chocolate sólido. Perguntava a temperatura de equilíbrio térmico. Era exatamente a mesma conta. Que macete no chocolate até ele chegar à temperatura de fusão, que não é zero, ele dava. Que macete no outro chocolate até chegar na temperatura de fusão. Quem derreteu primeiro ou quem congelou primeiro recebe o que moleza. Via verificar se é se é transformar em estado físico. Exatamente igual. Certo? O clássico a gente fazer com água, 90% dos casos é água. Às vezes ele muda a substância para ver se o aluno não vai seco no zero, né? Que é a mudança de estado físico. Aí a questão é obrigada a fornecer qual é a temperatura de mudança de estado físico para aquela substância. Certo? Então tu vê, caiu uma vez com água, caiu uma vez com chocolate, faz tempo. Não, né? Tudo é possível de aparecer. Olha só, galerinha, agora vamos para a 23, uma ótima questão para revisar a termodinâmica, lá na página 36. O gráfico abaixo mostra a evolução de um gás ideal sob pressão constante de 10 Newton por metro quadrado, desde um estado inicial A até um estado final B. Ele deu o gráfico volume em metros cúbicos e temperatura em Kelvin. E o gráfico vai do ponto A para o ponto B. O gás, né, vai do estado A para o estado B. No estado B a temperatura é 100 Kelvin, no estado A a temperatura é 400 Kelvin. No estado B o volume é 10 metros cúbicos, no estado A o volume é 40 metros cúbicos. Durante este processo, o gás cede 1,0 kJ de calor para o ambiente, que é igual a menos 1000 joules, porque ele cedeu. Perigoso isso. Assinale a alternativa que representa corretamente o trabalho realizado sobre o gás e a variação da energia interna desse gás. Primeira coisa que vem na mente é a primeira lei termodinâmica. Calor se transforma em trabalho mais variação de energia interna. E eu até tenho a quantidade de calor, só que eu não tenho trabalho. Meu medo é o seguinte, a gente sempre fala, o trabalho, uma das fórmulas que está no formulário é P vezes ΔV. Mas essa fórmula é só para a pressão constante. Quando a pressão não é constante, calculamos a área do gráfico, mas não de qualquer gráfico, do gráfico P versus V. Então eu acho que ele botou um gráfico para isso, para a galera ir seco calcular a área. Dessa vez ele falou que a pressão era constante, né? E a pressão foi dada 10 newtons por metro quadrado, 10 pascal. Qual é que é ΔV? É o volume final menos o volume inicial. Qual é o volume final do gás? 10. Qual é o volume inicial do gás? 40 e 10 menos 40 na matemática profunda? Menos 30. 10 vezes menos 30? Menos 300 joules. E agora sim que eu determinei o trabalho sofrido pelo gás. Realizado seria positivo. Menos passa mais menos 1000 joules mais 300 joules gera uma variação de energia interna de menos 700 joules. Se a variação de energia interna foi negativa, o gás esfriou ou aqueceu? Esfriou, que estava evidenciado no gráfico já. Liberou energia. Muito bem. Show de bola. Menos 3 vezes 10 na 2 e menos 7 vezes 10 na 2. Letra E. Bonitinha a questão para revisar a termodinâmica. Muito bom. Vamos de 25 já, vamos emendar 25. Já estamos na mesma página, assim, não vou nem pausar a brincadeira. Vamos que vamos. A questão começa na página 136 e depois na 137. Questão 25 da UDESC. Considere as proposições relacionadas à teoria da termodinâmica. 1. Em uma expansão isotérmica de um gás ideal, todo o calor absorvido é completamente convertido em trabalho. Em uma expansão isotérmica, um gás ideal, todo o calor absorvido é completamente convertido em trabalho. Na primeira lei da termodinâmica, nós acabamos de ver que o calor se transforma em trabalho mais variação de energia interna. Só que isotérmica significa temperatura e a energia interna depende da temperatura. Se a temperatura permaneceu constante, a energia interna também permaneceu constante. Portanto, de quanto é o ΔU?
Zero, não variou. Toda a transformação isotérmica, o ΔU é zero. Logo, Q igual a W. O que ele disse? Todo o calor é transformado em trabalho. Todo o calor é transformado em trabalho. Por isso que o Carnot falou, né, no ciclo de Carnot, se tu quiser uma máquina perfeita, uma das coisas que vai ter que acontecer na máquina é uma expansão isotérmica do gás. Pena que é impossível fazer. 2. Em uma expansão adiabática, a densidade e a temperatura de um gás diminuem. O que é expansão? É aumentar o volume. O que é adiabática? É quando a troca de calor com o ambiente é zero. Isso que é uma expansão adiabática. Em uma expansão adiabática, a densidade não é massa sobre volume. Uma expansão, o volume aumentou. Então a densidade vai diminuir. Essa parte é óbvia. Densidade é massa sobre volume. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Essa parte tá fácil. E a temperatura também diminui. Ele falou que o gás sofreu expansão. Expansão, trabalho é positivo ou negativo? Positivo. O gás se expande, é bom pra gente, porque nem nos motores. O gás é comprimido nos compressores. Aí nós temos que gastar energia em cima do gás. Se a soma de duas grandezas dá zero e uma delas é positiva, a outra deve ser um valor negativo, né? Para a energia interna ter diminuído, qual é a única explicação? É porque a temperatura diminuiu. Muitos de vocês usam expansões adiabáticas, né, de manhã, antes de sair de casa. O cara que usa desodorante aerosol, todo dia ele percebe como que a expansão adiabática deixa gelado, né? Beleza? Então, expansão adiabática, o melhor exemplo, uso do aerosol na nossa vida. Desodorante, não só desodorante, qualquer spray, né? Mata barata, mata coisa. Fica lá e usa barata. Daqui a pouco está geladaço o tubo de gás, certo? Porque o gás foi sofrendo expansão. Então, e essa expansão é muito rápida. Essa expansão não é às custas do calor que ele recebeu, é às custas da energia que ele já tinha dentro dele. E aí, então, com consequência, diminui a temperatura. Beleza, foi exatamente o que ele disse pra gente. Item 3. A primeira lei da termodinâmica refere-se ao princípio da conservação de energia. Energia se transforma em outros dois tipos de energia e não perde nada. Energia só se transforma, não desaparece. É o próprio princípio da conservação de energia. Exatamente como o calor recebido mais calor perdido igual a zero. Então, uma questão bonita para envolver as duas. Podemos dizer que o princípio das trocas de calor e a primeira lei da termodinâmica referem-se à mesma ideia física. Perfeitamente, conservação da energia. Verdade. E quarta e última afirmação. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, uma máquina térmica que opera em ciclo jamais transformará calor integralmente em trabalho, se nenhuma mudança ocorrer no ambiente. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, uma máquina térmica que opera em ciclos jamais transformará calor integralmente em trabalho. A segunda lei diz que o rendimento de uma máquina térmica nunca será 100%. Mas espera aí, rendimento não é trabalho sobre calor, lucro sobre investimento? Eu dizer que isso aqui não vai ser 100% é a mesma coisa que dizer que isso nunca vai chegar igual a isso. É a mesma coisa que dizer que nem todo o calor vai se transformar em trabalho. Tudo bem? A única coisa que me deixaria cabreiro é aquela parte final. Se nenhuma mudança ocorrer no ambiente. Essa parte não tem na lei. Aquela parte ele não tem. Mas correndo, mudança ou não correndo, continua válido o que ele falou. Então tu vê, aquela última eu fiquei cabreiro. Ele tem todas as verdadeiras, 1, 2 e 3 verdadeiras. Mas é um filho da mãe. Aquele último, estou me borrando todo de novo. Se nenhuma mudança ocorrer no ambiente, isso não está escrito na lei. Mas eu não acredito que invalide o que ele falou. O que ele falou ali está tudo bonito. Eu assinalaria como verdadeiro, mas como é praxe. Ele disse que é verdadeiro? Só dessa vez eu acertei, mas foi um pouco de... Eu fiquei inseguro. Na lei não está escrita aquela última frase, mas como aquilo ali não invalidou a lei, eu aceitei. Se fosse uma coisa que invalidasse, eu ia, obviamente, dizer que não. Então tu vê, né? Se nenhuma mudança ocorrer no ambiente. Ah, uma merda, cara. Da onde tirou essa frase? Mas é isso aí, beleza. Dessa vez eu tive um pouco de sorte. Vamos na 26. E na 27?
Segunda termodinâmica. Espontaneamente, o calor só se transfere dos corpos de maior temperatura para os corpos de menor temperatura. Isso que eu achei estranho. Olha, a segunda lei termodinâmica, se vocês forem ver nas aulas que eu dei para vocês, eu citei que ela pode ser escrita de várias maneiras diferentes. Segunda lei da termodinâmica. Eu disse, galera, o rendimento não pode ser maior que 1, tem que ser menor que 1, não pode ser nem igual a 1. O rendimento não é 100%. Nem toda energia que vem da fonte quente é convertida em trabalho. Uma máquina térmica opera entre uma fonte quente e uma fonte fria. É a segunda lei. É a segunda lei, porque se eu estou dizendo que tem a fonte quente, estou recebendo energia. Se eu estou dizendo que tem a fonte fria, estou jogando uma parte de energia fora. É a mesma coisa. Quando a gente falou da segunda termodinâmica, eu trouxe para vocês uma outra ideia, que é muito mais ninja, muito mais difícil de ser percebida e de se acreditar nela, que é a tal da entropia. Os estudiosos da termodinâmica começaram a filosofar. Pô, peraí, se eu estou pegando energia, realizo uma parte em trabalho, mas o excesso que eu não consegui eu jogo fora na forma de energia térmica, e por que não dá para violar isso? Eles começaram a perceber que é a mesma coisa que qualquer fenômeno, desde rasgar uma apostila a quebrar um ovo. Eu posso rasgar uma apostila, mas eu não posso fazê-la voltar ao normal, a não ser que eu pique toda a apostila, processe o papel, faça novo papel e impressa de novo. Ou seja, eu desorganizei a matéria de um jeito que não é possível mais organizar. A galera começou a perceber que tudo que ocorre nessa vida obedece essa regra de desorganização. No começo, a segunda lei só falava do rendimento das máquinas térmicas. Ela começou a ficar mais poderosa, começaram a perceber que o ato de caminhar faz com que eu desorganize a energia do mundo. O ato de eu estar falando, o ato de eu estar vivo, está transformando a energia química organizada no meu corpo em energia térmica desorganizada. Qualquer fenômeno natural ocorre com o aumento da desordem do sistema. Aí vem o conceito de entropia. Entropia mede o grau da desordem energética de um sistema. A entropia de um sistema está sempre crescendo, nunca, jamais diminuirá. Outra forma então de falar isso. A energia sempre vai fluir da região de menor organização para uma região mais, para ficar mais desorganizada. O calor é a energia desorganizada da temperatura. Ele vai fluir para as regiões menos organizadas, tornando a região em volta toda mais desorganizada, aumentando a entropia do sistema. Ou seja, tu vê, né? A segunda lei, do jeito que a gente fala, embora a gente já fale cheio de traduções, ela não vai tão a fundo como a entropia. Hoje a gente pode ampliar a segunda lei termodinâmica para o princípio da entropia. Tudo nessa vida aumenta a desordem energética. Então dá para dizer que o que a apostila falou está puxando mais para esse lado já. Ou seja, evolutivamente na física, né, é uma coisa mais moderna essa frase. Já é a segunda lei muito mais moderna do que a primeira das máquinas térmicas. Tu vê, se a colega não traz essa questão, tu acha que eu ia me preocupar em lembrar vocês que uma outra forma de falar da segunda lei termodinâmica é trazer o princípio da entropia? Eu não ia lembrar, certo? Vocês é que fazem a aula, vocês é que enriquecem a aula. Muito obrigado pela colocação. 26.